Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Que nossas ações sejam de acordo com a vontade do nosso Senhor. No evangelho desse domingo, Jesus volta para a Galileia, se dirigindo à cidade de Cafarnaum, onde chama os seus apóstolos, Simão, chamado de Pedro, André, João e Tiago. Esses homens que de humildes pescadores se tornaram elementos centrais na construção do reino do Senhor. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de São Mateus que nós ouvimos hoje conta para a gente como foi o início do ministério de Jesus, como foi o início do seu trabalho de evangelização. Jesus veio para isso, para trazer o céu, para trazer o coração do Pai para essa terra, para o coração da gente. E ele começou a fazer isso, anunciando o Evangelho, curando todo tipo de doença, perdoando pecados. Mas o trechinho de hoje, ele conta para a gente alguns detalhes preciosos sobre o começo dessa história. E talvez esses detalhes possam ensinar para a gente coisas importantes. Logo no comecinho do Evangelho, São Mateus diz para a gente que Jesus decidiu dar início ao seu ministério. Jesus decidiu, Jesus percebeu que era a hora de começar a pregar, quando recebeu a notícia de que João Batista havia sido preso. Não era necessário muita imaginação para perceber que logo se daria um jeito de calar a voz de João Batista, como de fato aconteceu. Depois de um tempo de prisão, ele foi morto por mandato de Herodes. Jesus percebeu que tinha chegado a sua hora de ir além, quando recebeu a notícia de que João tinha sido preso. E é o primeiro detalhe que me chama a atenção. Jesus percebeu que agora o Pai tinha colocado nas mãos dele o momento para iniciar
a sua missão quando recebeu uma notícia ruim a respeito de alguém que era amado, que era respeitado, cuja missão tinha tudo a ver com Jesus. Quando Jesus ouve que João está preso e logo deve ser morto, ele entende: agora é a minha vez, agora é o momento de eu começar a falar, porque vão calar a voz de João. Irmãos queridos, momentos difíceis, notícias que fazem a gente sofrer, ou porque dizem que alguém que a gente ama já não está mais perto, ou não vai estar tão perto da gente a partir de agora. Notícias difíceis que parece que tiram o chão debaixo dos pés da gente, porque dizem que agora a gente perdeu alguma coisa ou alguém. A gente perdeu uma pessoa querida com quem a gente contava, ou a gente perdeu aquele trabalho no qual a gente se empenhou tanto. Sei lá, notícias complicadas que podem apertar o nosso coração, podem ser de 1000 tipos diferentes. Notícias ruins, num primeiro momento, elas machucam o coração da gente, elas nos fazem pensar que, nossa, está tudo muito errado, está tudo muito complicado, mas a gente não pode fazer com que essa primeira impressão, essa primeira reação nossa, se torne um fechar de portas para Deus. Já que agora está sendo assim, não consigo acreditar mais. Já que agora está sendo assim, eu não tenho mais esperança, não tem jeito. Não. Ainda que eu receba notícias difíceis, ainda que eu tenha a impressão de que eu perdi algo, alguém, como se tivessem tirado o chão debaixo dos meus pés, eu vou manter o meu coração atento a Deus, porque se a primeira reação é a tristeza, é o coração apertado, e é natural, depois eu preciso buscar compreender de que maneira o Senhor agora quer continuar contando comigo. Jesus percebeu que tinha chegado a hora de dar um passo além quando recebeu a notícia da prisão de João. Eu tenho certeza que todos nós aqui, pelo menos os que já têm um pouco mais de tempo para isso, já recebemos notícias complicadas, que num primeiro momento apertaram o peito da gente, mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver, depois, à medida que a gente prosseguiu o caminho, a gente foi compreendendo: agora o Senhor está contando comigo desse jeito, agora o Senhor está me pedindo essa coisa. Quer dizer então que Deus não desistiu de contar comigo, Ele agora está me levando por um caminho que eu sequer imaginava. Se eu fecho o meu coração para Deus, porque me sinto decepcionado, magoado com Ele, porque as coisas aconteceram dessa ou daquela maneira, eu não consigo mais perceber que Ele continua me levando pelo caminho, apesar das más notícias, no meio das más notícias, mesmo com o coração machucado. Se eu estiver atento ao Senhor, eu vou perceber: pois até aqui o Senhor contou comigo desse modo, até aqui as coisas foram desse jeito. Não quer dizer que agora tudo terminou. O Senhor vai me ensinar a viver de um novo jeito, de uma nova maneira, e vai contar comigo de uma nova maneira. Não deixe as más notícias, por mais sofridas que sejam, trancarem o seu coração e impedirem a voz de Deus de mostrar para você qual é o próximo passo. Jesus começou a anunciar o Evangelho. Jesus nunca complicou as coisas. Essa é a parte da gente. A parte de Jesus sempre foi simples. E o que Jesus dizia às pessoas era: convertam-se, o reino de Deus está chegando. De outro jeito, vocês têm que se aprontar para aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Deus tem algo muito especial a realizar. Deus quer reinar na vida de vocês. Deus tem uma vida nova para vocês,
mas vocês têm que aprender, vocês têm que ajeitar as coisas para que vocês estejam prontos a viver essa nova vida. Jesus um dia disse em outro momento, vocês precisam ser odres novos para um vinho novo que Deus quer dar para vocês. Deus não quer ficar remendando a vida de vocês, Deus quer dar para vocês uma vida nova, mas vocês têm que apostar nisso, e alguma coisa tem que mudar, para que a gente possa entrar no que Deus quer fazer na vida da gente. Irmãos, acho que é complicado a gente imaginar que Deus possa reinar na nossa vida, se a nossa vida parece que está uma bagunça, e tudo virado de cabeça para baixo, e não dá para viver muito tempo, não dá para viver algo muito legal no meio de uma grande bagunça, né? Dizem que início de ano é uma época boa para a gente arrumar algumas coisas, e há pessoas que no início do ano resolvem arrumar as suas gavetas, né? E o armário, e o escritório, e eu sei o quanto às vezes isso é difícil, porque a gente junta tanta coisa, e às vezes a bagunça não começa em cima da mesa, começa aqui dentro. Mas sabe, não dá para a gente viver num ambiente onde não se acha nada, onde não se tem clareza de nada, onde está tudo fora do lugar. Bom, se eu creio que Deus pode e quer fazer algo na minha vida novo, bom, eu preciso estar disposto a me adaptar a esse tempo novo de Deus. A gente imagina que Ele vai mudar um monte de coisas na nossa vida, quase que fazendo uma mágica. Não, Deus tem muita coisa para mudar, para melhor na nossa vida, mas a gente tem que entrar na de Deus. Isso é se converter. Você está disposto a mudar alguma coisa para que Deus transforme, sei lá, o seu casamento, a sua vida em família, a sua maneira de lidar com o dia a dia, que estava sendo uma maneira ansiosa, depressiva? Ele quer mudar isso, mas você está disposto a mudar alguma coisa para que comece uma nova vida? Às vezes a gente fantasia muito que a gente quer que as coisas sejam diferentes, e ao mesmo tempo a gente não está disposto a nenhuma mudança, e isso é muito esquisito, né? Convertei-vos, tem mudanças para acontecer, comecem a viver essas mudanças, Deus quer fazer algo novo na vida de vocês. E Jesus então começa a pregar, mas logo ele começa a chamar discípulos para estarem com ele. Jesus quer estar junto com mais alguém. Então Jesus passa na região do Mar da Galileia. Na verdade, ele vai morar numa cidade bem juntinho do Mar da Galileia, chamada Cafarnaum. O Mar da Galileia, ao contrário do que o nome diz, não é um mar, é um lagão, né? É um lago grande. Mas ele tinha praias e havia muito peixe ali, então havia colônias de pescadores ali. E enquanto Jesus um dia está passando pelas margens do Mar da Galileia, ele vê alguns pescadores e começa a chamá-los. Ele chama 4 para estarem com ele, serem discípulos dele, estarem junto com ele. Pedro e André, Tiago e João. Jesus passa por Pedro e André, que são irmãos de sangue, e Jesus diz para eles só 2 coisas. Jesus não promete: olha, se vocês vierem comigo, eu tenho um plano de carreira aqui para vocês. Vou contar para vocês como é que funciona. Depois do 2º ano, vocês começam a ter aumento de tanto. Não, Jesus não falou isso não, né? Jesus também não explicou muito: olha, eu vou contar para vocês quem eu sou, e vocês vejam. Não. Jesus disse para eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eu não faço a menor ideia de como é que isso soou em Pedro, ou melhor, em Simão e André. Eles estavam no meio de um dia de trabalho, gente. Eles não abriu uma nuvem no céu, aquelas coisas, né, dos Simpsons, né? Não aconteceu nada disso não. Eles estavam no meio de um dia de trabalho, de repente passa alguém que diz: venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Mas eles eram pescadores de peixe. Como é que é isso? Mas olha o que Jesus disse:
a maneira como Jesus disse, e talvez mais importante de tudo, ver quem Jesus era, mexeu com eles, a ponto de eles arriscarem todo o resto por Jesus. Irmãos queridos, hoje a gente vive num mundo em que as pessoas querem o tempo inteiro lucrar algo, até com Jesus. E talvez cada vez menos gente esteja disposta a investir algo ou abrir mão do resto por Jesus. Mas esses homens fizeram isso. Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles sabiam pescar peixe, eles não sabiam pescar gente. E Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Irmãos, talvez o segredo que fez Pedro e André arriscarem todo o resto por Jesus tenha sido justamente esse desafio que Jesus fez a eles. Eu vou fazer de vocês algo que eu sei que vocês jamais conseguiriam sozinhos. Eu farei de vocês pescadores de homens. Irmãos, a coisa mais incrível que pode acontecer na nossa vida, a coisa mais incrível na qual a gente possa se tornar, não é aquilo que as mãos da gente conseguem fazer, mas é o que Jesus pode fazer de nós. Eu farei de vós pescadores de homens. Assim como Jesus passou por Pedro e André, fazendo a eles esse desafio, Jesus todos os dias passa juntinho da gente, e eu tenho certeza que Ele gostaria que a gente acreditasse que vale a pena apostar a vida nisso. Se você caminhar comigo, se você me seguir, eu vou fazer de você o que você não é capaz. Eu vou fazer de você o que você precisa ser. Você vai descobrir que tudo que você tem feito nem se compara com o que eu posso fazer em você. A gente vive num tempo em que as pessoas imaginam que realização pessoal, ou o nome que se queira dar isso, tem a ver com o que a gente faz da vida da gente. Mas o que a gente pode fazer da vida da gente é sempre tão frágil. A gente pode fazer e de repente vem tudo abaixo. Eu fiz de mim uma pessoa muito conhecida, muito admirada, eu conquistei uma carreira, eu construí um nome, e num instante, a internet é craque de fazer isso, né? Eu construí uma família, eu tenho pessoas perto de mim que eu amo, e elas todas dependem de mim, e eu dou conta de tudo, e de repente, sei lá, o que a gente tem a capacidade de construir é sempre muito frágil. O que Jesus faz em nós, o que Jesus faz de nós, isso é duradouro, isso é resistente. Eu farei de vocês o que eu quero que vocês sejam. Eu farei de vocês o que eu sei que eu posso moldar em vocês. Mas me sigam, me sigam. Irmãos, tudo que a gente pode ser de melhor vai sempre vir das mãos de Jesus. E isso de uma maneira bem prática. A gente não está falando aqui para monges que moram num eremitério no deserto e que fazem milagres e flutuam. Vocês adoram uma história, né, assim de santo. Um dia desse eu estava vendo uns livros na internet que o pessoal compra, estava lá um ranking de livros, e os que mais vendem são histórias de santos, mas santo que faça milagre diferente, né? Tem um santo chamado São José de Cupertino. Alguém já ouviu falar desse homem aqui? Meia dúzia. Mas o pessoal faz livros sobre ele, porque ele levitava, e o povo adora. Aí fizeram uma capa lá com a pintura do santo, não sei quanto metro em cima do chão. O pessoal se amarra, já imaginou? Poder evitar o trânsito no Rio de Janeiro, né? Eu ia gostar muito, mas, irmãos, não vamos levitar não, pé no chão.
né? A liturgia da igreja diz para a gente corações ao alto, o coração lá em cima, mas o pé aqui, né? Jesus, ele é muito claro naquilo que ele quer e pode fazer em nós, e isso tem a ver com a nossa vida de cada dia. A gente precisa só buscar a Ele. Senhor, eu hoje preciso ser um pai que eu não sei ser. Meu filho e minha filha trouxe uma situação para mim que a minha vontade era jogar tudo para o alto. A minha vontade era dizer meia dúzia de coisas. A minha vontade, a minha primeira reação, eu tive que segurar, trincar os dentes para não partir para cima. Senhor, o pai que eu preciso ser agora, eu não sei ser. Eu não me preparei para isso, eu não tinha nenhum livro onde eu pudesse ler isso. Mas como o Senhor disse para Pedro e André, faz de mim hoje o pai que eu preciso ser. Me ajuda. A esposa pode dizer isso: Senhor, a situação aqui em casa está tão complicada, eu estou vendo que o nosso casamento está por um fio, e eu também já não consigo mais lutar muito, eu já estou... a esposa que eu preciso ser hoje, eu não sei ser. Faz de mim a pessoa que hoje eu preciso ser. O Senhor disse a Pedro e André que faria deles o que eles precisavam ser. A missão deles era pescar a gente. A minha missão é com essa turma que eu estou sentindo que está tudo escapando pelos dedos. Faz de mim a esposa, a mãe, que eu hoje não consigo ser sozinha. Eu não sei, mas o Senhor pode fazer isso em mim. E assim a gente poderia pensar em 1 milhão de coisas que tem a ver com o nosso dia a dia. Aquele lugar onde Deus colocou a gente, aquele lugar onde Ele nos confiou um chamado, uma missão para viver. Mas acreditando que por nós mesmos, o que a gente faz é muito frágil. A gente pode até tentar criar um pouquinho de estabilidade, mas daqui a pouco a gente desmorona ou a gente explode. Mas se a gente estiver nas mãos de Jesus, dia a dia, Ele vai moldando a gente. E o que Ele molda na gente é para perdurar. Segui-me e eu farei de vós o que vocês precisam ser. Agora Jesus disse a Pedro e André: segui-me. Quer dizer, tem que caminhar com Ele. Seguir-me quer dizer, tem que caminhar atrás dele, né? A nossa ansiedade faz com que muitas vezes a gente queira caminhar na frente. Jesus sempre lida com o único dia real que existe na nossa vida, que é o dia chamado hoje. E a gente lida com o amanhã, a gente lida com a quarta-feira que vem, a gente lida com daqui a um ano. Jesus lida com o hoje, e aí eu passo na frente. Porque eu imagino coisas para quarta-feira que vem que eu nem tenho nas mãos hoje. E eu tinha que resolver, eu tenho que fazer. E aí eu me perco, e aí eu atropelo Jesus. Segui-me, dia a dia. Seguir quer dizer aprender a depender dEle, contar com Ele. Eu não vou conseguir, vai com calma, né? Vai. Mas é um aprendizado, Jesus foi para a Galileia para iniciar a sua missão, o seu ministério, porque havia uma profecia de Isaías que dizia que da Galileia se acenderia uma luz que iluminaria o povo e aqueles que andavam debaixo da sombra da morte. Eu não sei o que significa isso, mas deve ser uma coisa muito ruim você viver debaixo da sombra da morte. É como se a morte estivesse aqui alta, fazendo sombra, e você está embaixo dela. E para onde você vai, ela vai junto, né? Porque Isaías disse: pois na Galileia vai se acender uma luz que vai expulsar essas sombras. Vai vir alguém da Galileia, tão bonito Isaías disse hoje, que vai fazer crescer a alegria. Irmãos, esse é Jesus, Ele faz crescer a alegria. Eu não sei quem foi, aliás, eu sei, foi o diabo, que colocou na cabeça das pessoas que quando Jesus chega na vida da gente, Ele corta o barato da gente.
Né? Então, as pessoas não pode, e aí você fica, não. Mesmo quando Jesus diz não pode, é porque ele sabe que aquilo dali vai fazer mal para a gente. Então, quando Jesus chega, ele aumenta a alegria, ele faz crescer a alegria, ele não rouba, ele não leva embora a alegria. Mas Jesus sabia que era preciso começar na Galileia e não na Judeia, onde vivia João Batista, então ele vai e começa lá. E Isaías diz, pois aí começou a brilhar a luz que tira a sombra da morte de cima da gente. Viver à sombra da sensação de que vai tudo se acabar, e vai acabar da pior maneira, deve ser muito ruim. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele é luz, então essa sombra desaparece. Ele é maior que isso. E aí, o salmo que a gente rezou hoje, é um salmo que fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? É o Salmo 26, se você, dever de casa, se você tem Bíblia em casa, eu tenho certeza que tem. Pega a sua Bíblia em casa, Salmo 26, o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Salmo é uma injeção de ânimo, sabe? É o famoso levanta defunto, porque você lê o Salmo, você acaba de ler o Salmo, vamos embora, né? O Salmo é assim, e diz a tradição que esse Salmo foi escrito pelo rei Davi, mas se eu não me engano, na segunda estrofe do Salmo, do pedacinho que a gente rezou hoje, porque ele é maior um pouquinho, o rei Davi, que é quem compôs o Salmo, ele faz uma oração a Deus e ele pede, mas o bonito da história é que ele pede uma coisa só. Uma só coisa eu peço ao Senhor, e é só isso que eu desejo. Bom, eu não sei o que você sabe da história do rei Davi, mas se tinha alguém que passou a vida tendo que resolver problemas, foi Davi. Davi, você conhece a história dele e do gigante, não conhece? Do Golias, né? Pois é. Davi é feito rei de Israel, e aí ele consegue reunir todo o povo de Israel debaixo do reino dele, mas demorou. E depois que demorou, os povos vizinhos começaram a confrontar o reino de Davi, porque tinham medo de que aquele reino se tornasse forte. Então, guerra atrás de guerra. Então, Davi saía de casa, guerra. Davi voltava para casa, tinha gente querendo acabar com ele. Porque Davi tinha uma casa grande, botou um monte de gente dentro de casa, e gente da família do cara que teve problema com ele, e esses familiares estavam ali, mas na verdade queriam, que fofoca, né? Queriam mesmo era que Davi se desse mal, né? E tal. Então tinha gente ali dentro querendo o mal de Davi. Então ele chegava em casa, sempre tinha um negócio assim mesmo. Olha, alguém que passou a vida resolvendo problemas foi Davi. Problemas fora, problemas dentro. Mas esse homem, quando reza, diz assim, Senhor, uma só coisa eu peço ao Senhor. É só isso que eu desejo. É só isso que eu preciso. Habitar no santuário do Senhor. Mas vamos entender o que ele está pedindo com isso, né? Bom, habitar no santuário. Então quer dizer que Davi pediu para morar na igreja? Habitar no santuário do Senhor? Não, na igreja não se mora. Eu tenho pessoas que se deixar moram, mas na igreja não se mora, né? O santuário do Senhor não é a casa da gente, né? Então, Davi não pediu a Deus uma coisa só eu peço, é morar na casa. Não. Uma coisa só eu peço, é viver na sua presença, Senhor. Uma só coisa eu peço, é nunca me perder do Senhor. Um homem que tinha 1 milhão de problemas, sabia que no fundo ele só precisava de uma coisa. Senhor, eu posso resolver todo o resto, e eu posso vencer em todo o resto. Se eu me perder do Senhor, eu perdi. Eu posso ter 1 milhão de problemas, e eu posso resolvê-los, e eu posso administrá-los todos, se simplesmente, no meio de tudo isso, eu continuar sempre com o meu coração unido ao Senhor, e nunca me perder do Senhor. Então, o que eu preciso de mais importante é isso. Uma só coisa eu peço ao Senhor. Senhor, não me deixa me perder de Ti. Senhor, não me deixa esquecer.
Senhor, não me deixe ir embora, me faz habitar no teu santuário, me faz estar sempre juntinho do Senhor, lembrado do Senhor, desejoso do Senhor, aprendendo com o Senhor, adorando o Senhor, porque se eu tiver isso, eu me viro com o resto, mas se eu perder isso, ainda que eu resolvesse todo o resto, eu estaria perdido. Irmãos, às vezes as nossas orações são tão complicadas, né? E a gente fala tanto na oração e a gente acha que não pode esquecer de uma coisa. Esqueci, volta, agora tem que falar, Senhor, lembra daquela pessoa, e daquela outra, e daquela outra. Pois é, não precisa complicar a sua oração. A sua oração pode ser longa, mas não por ser complicada, mas porque você quer estar com o Senhor. Acredita que o seu Pai do céu sabe de cada detalhe, mas não esqueça, quem sabe a partir de hoje, de fazer a oração de Davi. Senhor, dos problemas que eu tenho para resolver, o Senhor já sabe todos, e não são poucos, fora, dentro, mas uma coisa só eu peço ao Senhor: não me deixa me perder do Senhor, não deixa essas coisas roubarem o meu coração do Senhor, não deixa que as notícias difíceis que eu tenho recebido tranquem o meu coração e eu não entenda mais o que o Senhor quer me ensinar, quer fazer em mim. Senhor, uma só coisa eu peço, e eu preciso disso: fica comigo, não me deixa me perder de Ti e me ensina, e faz de mim o que hoje eu preciso ser. Eu tenho um monte de ideias, eu tenho um monte de planos, eu quero pegar a minha vida e fazer assim, assado, e eu acho que eu tenho que me virar desse jeito ou daquele. Senhor, eu não sei nada, faz de mim o que eu preciso ser hoje. E com essa oração, eu acho que a gente vai acertar bem mais, porque a gente vai estar com o coração atento para alinhar a nossa vida com o que Deus deseja da gente. E, irmãos, o que pode acontecer de melhor na nossa vida é a gente compreender o que o Senhor quer de nós e dizer sim para Ele. Esse sim para Deus é que junta o nosso coração com o dele, e é o que faz a gente caminhar na direção certa. Quem sabe a gente pode, essa semana, tentar fazer a oração de Davi, a gente. Senhor, uma só coisa eu peço: habitar no santuário do Senhor, ser amigo do Senhor, é ter um coração aberto para o Senhor, ter um coração sensível para perceber que o Senhor me acompanha todo o tempo. Uma só coisa eu preciso: é saborear a suavidade do Senhor, é experimentar como é gostoso ter o Senhor perto de mim. Me ajuda. E essa semana, Senhor, eu tenho tanta coisa para resolver, mas o que importa é que o Senhor faça de mim o que eu preciso ser. Sozinho eu não consigo, e até quando eu faço o meu melhor, chega uma hora que eu atropelo o meio de campo. Faz de mim o que eu preciso ser, como o Senhor fez de Pedro, como o Senhor fez de André. Agora é a minha vez. Me ensina qual o próximo passo, molda, mesmo que o Senhor tenha que, né? Porque um artista que trabalha argila, a Bíblia diz que a gente é feito de argila, né? Um artista que trabalha argila, de vez em quando tem que dar uns apertos, tem que puxar, mesmo que seja preciso. Senhor, se eu estou nas tuas mãos, eu estou seguro, eu sei que vale a pena. Faz o que é preciso, mas faz de mim o que o Senhor quer que eu seja. Se esse for o nosso primeiro compromisso, eu garanto que o resto a gente vai conseguir viver bem e vai viver em paz, que eu acho que é um dos bons sinais de que a gente está no caminho certo. Coração cheio de paz, coração angustiado, coração perturbado. Meu irmão, você pode ganhar o mundo inteiro, se você perder a si mesmo, não valeu. Coração em paz é sinal de que a gente está caminhando num sim a cada dia para Deus. Viva isso, lute por isso, você vai ver que vale muito a pena.